Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida, amém? Falando neste canal, te convido para que você se inscreva e assim continue nos ajudando a crescer. Deixe o seu joinha porque é muito importante. E se no final do vídeo você entender que foi bom, compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas, amém? Eu estive refletindo muito nesta semana sobre a vida de José e eu quero dividir com vocês. Sabe, a palavra deixa muito claro que houve uma escolha dos céus quanto à vida de Maria para trazer o nosso Salvador ao mundo. E com certeza ela deve ter sido uma mulher fantástica, com um coração muito especial. Mas pouco percebemos a postura de José quando a escolha do Senhor foi concretizada na vida de Maria. Não podemos esquecer que eles estavam tendo um relacionamento, um relacionamento com promessa para casamento. E em meio a essa expectativa de uma vida conjugal que iniciaria no futuro, surgiu a surpresa dos céus. Mas vamos lá, vamos de Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 18 vai falar assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Nesses dois versículos já temos muito o que aprender. A palavra desposada aqui no original quer dizer cortejar e pedir-la em casamento, ser prometida em casamento, estar noivo. Ou seja, aqui temos uma comprovação que havia uma promessa, uma preparação para que uma vida conjugal viesse iniciar ainda. Eles eram noivos, estavam se conhecendo, tendo um relacionamento de conhecimento, tudo planejado para o futuro. E aí, como eu falei no início, vem a surpresa dos céus para a vida daquela futura família que estava prestes a se formar. E aí eu achei interessante também que no versículo 19 vai falar que José, o esposo de Maria, sendo justo e não a querendo infamar no original quer dizer mostrar com exemplo público, expor a desgraça pública. Ou seja, José não entendeu nada, porque ele ainda iria ser esposo dela. E o que acontece? Ela parece grávida. Como entender isso tudo? Realmente, se nós nos colocarmos no lugar de José, talvez teríamos um comportamento bem pior do que podemos imaginar. E aí, o que ele faz? Ele, para não expor Maria diante da sociedade, ele resolveu deixá-la. Ele interrompe esse relacionamento porque ele não estava entendendo nada. E ela era inocente, ele também era, mas nós sabemos que na cultura daquela época, uma mulher pega em adultério, ela era apedrejada. Então talvez havia ali um conflito no coração de José. A mulher que ele amava, que talvez ele tinha certeza de que nunca seria traído por ela, agora ela aparece grávida. Mas grávida não dele, porque eles não tinham tido relação. E aí, como resolver essa situação? Olha o que diz o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, enquanto ele tentava organizar seus pensamentos com tudo que estava acontecendo, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Em meio a toda a confusão que estava acontecendo com José,
o Senhor se revela para ele através de um anjo e explica o que estava acontecendo através de um sonho. Mas eu acho muito interessante o comportamento de José, porque ele poderia ter exposto Maria, ele poderia ter ficado muito indignado, e talvez ficou, como o versículo 20 falou sobre a confusão que estava em sua mente quanto a tudo que estava acontecendo. Ele pode, de repente, no seu coração ficou chateado, triste, com raiva. Não podemos explicar aqui o que foi em seu coração, mas falando de ser humano, nós podemos imaginar a mistura de sentimentos que estava no coração de José. Mas como um homem de caráter, um homem íntegro, ele preferiu se separar dela do que expor-la diante da sociedade. Sabe, aqui eu vejo que não só Maria foi detalhadamente escolhida pelos céus para trazer nosso Salvador, como José também foi escolhido para poder ser o companheiro de Maria e aquele que iria auxiliá-la durante a criação do nosso Senhor Jesus. Sabe, e esse detalhe chamou muito a minha atenção, porque esse homem merece também o nosso respeito, como a Maria também merece, e isso faz toda a diferença, principalmente hoje, no meio de uma sociedade tão vingativa, tão exposta que nós vivemos. Ver um homem de caráter protegendo uma pessoa que possivelmente traiu o seu coração, uma gravidez que apareceu do nada, até o anjo aparecer e explicar para José o que estava acontecendo, ele teria muitos motivos para poder expor Maria, e ele não fez, porque era do caráter dele não fazer isso. E isso chamou muito a minha atenção. 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ou seja, uma situação que poderia ter se tornado um grande problema naquele momento, não se tornou, porque ali havia duas pessoas de caráter, duas pessoas escolhidas pelo Senhor que conseguiram contornar a situação. Quantas vezes nós estamos prontos a gritar para todo mundo ouvir, a jogar na rede social o que está nos deixando chateado, triste, o que tem gerado indignação no nosso coração. Muitas vezes não temos coragem de esperar um pouco para tentar resolver, para conversar, para tentar entender o outro lado. Motivados pela raiva, pelo ódio, logo vamos lançando a situação pela metade na rede social, expondo para as pessoas, e depois diminuímos a chance de ser resolvido, porque temos vergonha de tentar resolver, já que abrimos, expomos para muitas pessoas a situação que estávamos passando. Sabe, aprendemos bastante aqui com este casal, e isso faz toda a diferença na nossa vida. A palavra vai falar também no Evangelho de João, no capítulo 8, amados, quando Jesus ele é abordado por algumas pessoas porque foi visto ali perto uma mulher pega em adultério. Diz assim, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas de manhã, na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou a ensinar. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Sabe, quando eu vejo essa cena, eu logo lembro de José e Maria, porque é um cenário muito parecido. Sim, aqui há uma comprovação de que essa mulher estava traindo o seu esposo e ela deveria ser apedrejada. Mas quando Jesus chega para poder tentar resolver aquela situação,
né, levaram para ele aquela situação complicada, eu imagino que em seu coração veio a cena de Maria, que se Maria fosse colocada, exposta por José, como aquela mulher foi feita, quantas coisas iriam atrapalhar o plano dos céus para a salvação chegar até você e eu. Quando Jesus vê aquela mulher diante dele, exposta, ele deve ter imaginado: isso iria acontecer com Maria também. Mas graças a Deus e aos céus que escolheram o homem certo, e esse homem protegeu a integridade de Maria até que a verdade fosse revelada pelo anjo. Sabe, aquela cena ali provavelmente trouxe para Jesus uma certeza de que, às vezes, nós temos a chance de fazer o que é certo, não motivado pela sociedade, não pilhado pelas pessoas, mas pela integridade do que foi construído no nosso coração, na nossa vida. Temos sempre a chance de fazer o que é certo, mas movidos, motivados, empurrados pela sociedade, muitas vezes tomamos decisões erradas, equivocados. Por quê? Porque queremos dar resposta a alguém. E ainda bem que Jesus, mais uma vez, mostrando toda a sua sabedoria, colocou uma situação onde aqueles homens, em vez de olhar o erro, o pecado daquela mulher que sim existiu, Jesus fez todos ali entender que todos são pecadores, que todos merecem uma chance de ser perdoados, de recomeçar. E aí ele fala para aquela mulher ir em paz. Ele pergunta para ela onde estão aqueles que estavam te acusando, que te trouxeram aqui prontos para te matar. E ela falou que não os enxergou. E Jesus falou: também não estou vendo, então vá e não peque mais. Aquela mulher recebeu uma chance. E aquele cenário nos faz imaginar o que poderia ter acontecido com Maria se José fizesse com ela o que aqueles homens fizeram com aquela mulher pega em adultério. Não é verdade, amado? E para a gente poder encerrar, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, fala assim, ó: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que fantástico, amado. Aqui a gente tem a comprovação que sim, o Senhor a escolheu. E sim, o Senhor também escolheu José para fazer parte desse plano. Que estas duas pessoas continuem sendo exemplo para as nossas vidas. Que o nosso comportamento possa ser espelhado no que eles fizeram. E eu tenho certeza que nós não mudaremos o mundo, mas podemos contribuir para que muitas coisas se tornem melhores no nosso caminhar. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. E se essa palavra falou do teu coração, compartilha. Existe sim uma integridade, um caráter que vem dos céus, que pode nos fazer pessoas melhores ainda hoje. Eu creio, porque nesse mesmo texto de Lucas, a palavra vai falar que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para aquele que pode realizar tudo na tua vida e na minha vida e nos transformar ao ponto de sermos bênção na vida de muitos. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus.